Vamos de palavras, Mateus 9, do 1 ao 38, a cura de um paralítico. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: Não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus é interrogado sobre o jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Pode porventura andar triste os filhos da boda, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novo, e assim ambos se conservam. O poder sobre a doença e a morte. Dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um principal e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e o seu discípulo. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele principal e vendo o instrumentista e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de 2 cegos. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram-se dele, e Jesus disse-lhe: Crede vós que eu possa fazer isso?
Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus advertiu-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. A cura de um mudo. E, havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A seara e o ceifeiro. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidões, teve grande compaixão dele, porque andavam desraigados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas pouco o ceifeiro. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Amém. Glória a Deus.